Você não imagina o que uma simples frase pode provocar. Só quero um pão para meu filho, disse Letícia, com a voz quase sumindo entre o medo e a necessidade. E a resposta de Augusto Ferraz, o homem mais rico e frio da cidade, surpreendeu a todos. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nenhum detalhe dessas histórias que vão mexer com o seu coração. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que gosta de histórias intensas e comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo? Quero saber se você está me vendo do sofá, do trabalho ou até no transporte. Letícia caminhava apressada pelas ruas estreitas do centro da cidade. O cheiro de pão quente da padaria misturava-se com o lixo acumulado nas calçadas. A sacola que levava balançava no braço, quase vazia, mostrando que aquele pão que pedia para João era, para ela, uma questão de sobrevivência. Calma, meu filho, já vamos conseguir algo para comer, disse Letícia, que segurava sua mão pequena com força, sentindo a ansiedade da mãe. A padaria estava quase vazia. Apenas o tilintar da porta, o cheiro do café recém-passado e o murmúrio baixo de uma senhora que arrumava as prateleiras. Letícia respirou fundo. Ela sabia que aquele pedido poderia ser humilhante, mas a fome de João falava mais alto. Enquanto isso, Augusto Ferraz chegava em sua limusine preta, impecável, como sempre. O vento sacudia levemente sua gravata e o perfume caro que exalava misturava-se com o cheiro do carro de luxo. Ele desceu do veículo com passos firmes, olhar calculista e um sorriso frio que poucos ousavam enfrentar. Mateus, seu segurança, segurava a porta, atento a qualquer sinal de problema. Letícia hesitou quando viu o homem se aproximando. Era ele, Augusto Ferraz, o mesmo nome que figurava nos jornais, nas revistas, nos sonhos impossíveis de tantas pessoas. Ela engoliu em seco e respirou fundo. Por favor, começou Letícia, a voz trêmula. Só quero um pão para meu filho. Augusto parou, fitando-a com atenção. Por um instante, o mundo pareceu silenciar. João apertou a mão da mãe, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Um pão? A voz dele saiu firme, mas não agressiva. Você sabe quem eu sou? Letícia baixou os olhos, o corpo inteiro tenso. Sim, senhor, mas meu filho está com fome, respondeu quase em sussurro. A pausa foi longa. Augusto estudava cada expressão do rosto dela, a esperança, o medo, a coragem escondida. Mateus, inquieto, deu um passo à frente, pronto para intervir, mas Augusto levantou a mão, bloqueando qualquer ação. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira próxima à padaria. Não vai ser fácil, mas talvez eu possa ajudar. Enquanto Letícia se sentava, um frio percorreu sua espinha. Ela nunca esperava ser convidada para sentar-se à mesa de um homem como Augusto Ferraz. Me chamo Letícia, disse finalmente, quebrando o silêncio, e este é meu filho, João. Augusto assentiu levemente. Augusto Ferraz, você sabe que meu tempo é valioso. Ela engoliu em seco. Eu só preciso de um pão, é tudo. O silêncio caiu novamente, mas havia algo diferente nos olhos de Augusto, algo que ninguém conseguia decifrar. Ele olhou para a pequena mão de João, segurando a dela, e algo mudou em sua expressão. Não era só pena, havia curiosidade, talvez um resquício de humanidade escondido atrás da máscara de milionário. Nesse momento, você que está assistindo, já para de pensar só no que acontece e comenta aqui. O que você faria nessa situação? Estaria no lugar de Letícia, pedindo ajuda a um homem que parece inalcançável? Eu posso ajudá-la, mas antes preciso entender como você chegou até aqui tão desesperada. Letícia respirou fundo. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de emoção. Eu trabalho todos os dias, senhor, mas ainda assim, meu salário não é suficiente. João precisa comer.
E eu não posso ver meu filho passar fome. Augusto permaneceu em silêncio. Observou o suor na testa dela, o olhar que buscava qualquer esperança, e algo em seu interior, que ele não sabia nomear, se mexeu. "E sua família?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Minha irmã, Tainá, tenta me ajudar, mas ela acha que eu me humilho demais pedindo ajuda." O telefone de Augusto tocou. Ele olhou para Mateus, depois para Letícia e desligou sem atender. O silêncio voltou. Cada segundo parecia carregar horas. João, sem entender completamente, brincava com os dedos, olhando a cena com olhos grandes, cheios de confiança na mãe. E é nesse momento que quero que você não perca nada. Curta o vídeo, se inscreva no canal Capítulo Esquecido, ative as notificações e acompanhe essa história que promete virar sua cabeça do avesso. Mas a pergunta que fica é: o que Augusto realmente quer de Letícia? E como essa história vai mudar a vida de João para sempre? O primeiro passo dessa jornada intensa e inesperada começa agora. O silêncio da padaria parecia carregar um peso que ninguém mais podia sentir. Letícia olhou para Augusto, tentando decifrar o homem atrás do terno impecável, dos óculos escuros e do perfume caro, mas tudo que ela via era frieza, um muro invisível que ela precisava atravessar se quisesse que João tivesse alguma chance. "Me conte sobre seu filho", disse Augusto, quebrando o silêncio. "Como ele é?" João sorriu timidamente, escondendo a mão na mãe. "Ele gosta de correr no parque e de brincar de avião", disse Letícia, a voz trêmula. "É curioso, senhor. Faz 1000 perguntas por dia." Augusto inclinou-se levemente, como se estivesse avaliando não só as palavras, mas o peso delas. "E você? Como consegue sobreviver todos os dias?" "Trabalho como diarista. Lavo, limpo, tento juntar tudo que posso, mas..." Letícia engoliu em seco. "Às vezes não é suficiente." O olhar de Augusto se endureceu. Ele não costumava ouvir histórias assim de gente comum lutando apenas para sobreviver. Cada palavra parecia cutucar algo que ele tinha enterrado há anos. Enquanto isso, Mateus permanecia ao lado, tenso, observando cada movimento da mulher e do menino. Seu instinto dizia que aquilo podia ser armadilha, mas Augusto confiava em seu próprio julgamento, e hoje parecia diferente. "Eu posso ajudá-la", disse Augusto, finalmente. "Mas não é só dinheiro. Existe uma condição." Letícia franziu a testa. "Condição? O que, senhor?" Augusto pegou um bloco de notas da mesa de Camila e começou a escrever algo, rapidamente. "Vou precisar que você aceite trabalhar comigo, por um tempo. Nada permanente, apenas enquanto tudo se encaixa." "Trabalhar com o senhor?" Letícia engoliu em seco. "Eu não sei se consigo." "Você consegue", disse Augusto, cortando a frase dela com firmeza. "Mas precisa ser honesta. Não quero mentiras, não quero desculpas. Você entende?" João apertou a mão da mãe sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo o nervosismo dela. Letícia respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Ela precisava do pão, precisava que João comesse, precisava que aquela situação terminasse de algum jeito. Nesse momento, você que está assistindo, comenta aqui. O que você faria no lugar dela? Aceitaria uma oferta de um homem que mal conhece, apenas para garantir o básico para seu filho? "E se eu recusar?", perguntou Letícia, a voz firme, mas carregada de medo. Augusto manteve o olhar, sem piscar. "Então nada acontece. Mas pense bem. Seu filho vai dormir com fome hoje e talvez amanhã também." A realidade caiu sobre ela como um soco no estômago. Cada palavra dele carregava peso, cada olhar ameaça velada. Mas havia também oportunidade. Uma chance de mudar tudo. "Eu aceito", disse finalmente Letícia, a voz firme, mas os olhos marejados. "Eu farei o que for preciso." Augusto assentiu levemente. "Ótimo. Começaremos amanhã cedo. Camila vai te orientar sobre tudo." Mateus franziu o senho, desconfiado. "Senhor, é seguro?" "Mateus, confio nela", disse Augusto, sem desviar o olhar de Letícia. "Por agora é suficiente."
Enquanto Letícia se levantava, sentindo a tensão no corpo e o frio percorrendo a espinha, João correu para abraçá-la. "Mãe, vai ficar tudo bem?" Ela apertou-o contra o peito, sentindo a responsabilidade esmagadora que carregava. "Vai, meu amor, vamos conseguir." Na saída da padaria, o vento frio cortava a pele de Letícia, mas ela mal sentia. Tudo o que ela pensava em João, no pão que precisava garantir e na promessa que acabara de fazer para Augusto Ferraz. "Onde está assistindo essa história? Quero saber agora", comentou o narrador, puxando você de volta para a tela. "Conta aqui nos comentários, estou curioso." Na manhã seguinte, Letícia apareceu no prédio de Augusto. O ambiente era opulento, cheio de mármore, vidro e móveis que exalavam riqueza. Cada passo que dava parecia ecoar pelos corredores enormes. Mateus seguiu a passos curtos, sempre à frente, observando cada detalhe, cada movimento. Camila a recebeu com um sorriso educado, mas distante. "Bom dia, Letícia. Vou te mostrar tudo o que precisa para hoje." "Sim, senhora", respondeu Letícia, tentando não demonstrar nervosismo. Augusto estava em seu escritório, olhando pela janela, o reflexo do sol iluminando parcialmente seu rosto. Quando ela entrou, ele não se virou imediatamente. Cada movimento dele era calculado, elegante. "Entre", disse ele sem se virar. "Vamos começar." Letícia respirou fundo e entrou, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Ela sabia que aquele dia mudaria tudo, mas ainda não tinha ideia do quanto. Ele finalmente se virou, os olhos analisando cada detalhe dela. "Está pronta?" perguntou, a voz fêmea. "Sim", respondeu Letícia, tentando controlar o tremor na voz. E é nesse momento que a história realmente começa a se desenrolar. Cada decisão, cada olhar, cada passo de Letícia e Augusto vai se entrelaçar de formas que ninguém poderia imaginar. O prédio de Augusto Ferraz era frio, impecável, quase cirúrgico em sua perfeição. Cada detalhe parecia pensado para impressionar, intimidar e, de certo modo, controlar. Letícia caminhava pelo corredor largo, sentindo os saltos ecoarem em cada parede de mármore. Cada passo lembrava a distância que existia entre a vida dela e aquele mundo. Camila conduziu Letícia até um pequeno escritório adjacente ao principal. Dentro, a luz do sol filtrava-se pelas persianas, criando linhas nítidas no chão. Havia um cheiro de café recém-passado e de couro refinado. Augusto não estava ali ainda, mas o ambiente parecia já pulsar com a presença dele. "Ele estará aqui em alguns minutos", disse Camila, a voz calma, quase ensaiada. "Preciso que esteja preparada para ouvir tudo com atenção." Letícia respirou fundo, sentindo o coração disparar. "O que será que ele vai pedir?" pensou. Mas não podia hesitar. João precisava dela. Ela precisava do pão que prometeu garantir. Os minutos pareciam horas, até que a porta se abriu. Augusto entrou sem pressa, os olhos fixos em Letícia, como se pesasse cada gesto, cada expressão. Mateus permaneceu na entrada, silencioso, mas o olhar alerta. Augusto não se aproximou imediatamente. Apenas observava. "Letícia", começou ele, a voz firme, cortando o ar como lâmina. "Você aceitou meu convite, minha proposta. Agora precisa entender o que isso significa." Ela engoliu em seco, mantendo os olhos no chão. "Sim, senhor." "Primeiro", enquanto caminhava lentamente ao redor da mesa, "nada de mentiras. Se eu descobrir que você esconde algo, acaba aqui. Não há segunda chance." Letícia assentiu, sentindo o frio subir pela espinha. Cada palavra dele tinha peso. "Entendo." "Segundo", continuou Augusto, "você não terá acesso completo à minha vida. Eu vou mostrar o suficiente para que cumpra seu papel, mas não espere intimidade. Nada de perguntas que não sejam pertinentes." Ela mordeu o lábio, tentando absorver a formalidade daquilo tudo.
mas havia também um tom de teste, uma espécie de desafio escondido atrás do tom controlado de Augusto. E o que exatamente eu devo fazer? Perguntou Letícia finalmente. Preciso garantir o pão para meu filho. Augusto parou diante da janela, olhando para a cidade lá fora, o reflexo do sol iluminando seu rosto parcialmente. Por enquanto, observe, aprenda e execute quando eu pedir. Simples, mas não se engane, cada ação terá consequência. Nesse momento, você que está assistindo, comenta aqui. O que você faria se estivesse no lugar dela? Aceitaria regras rígidas, risco e a chance de se expor só para garantir o básico para seu filho? Uma última coisa, disse Augusto, virando-se lentamente para ela. Se fizer tudo certo, poderá conseguir muito mais do que imagina, mas o caminho será difícil. Está pronta para isso? Letícia respirou fundo, sentindo uma mistura de medo, tensão e esperança. Sim, senhor. Augusto assentiu, como se aceitasse a coragem dela como pré-requisito. Ótimo. Camila, mostre a ela o que precisa aprender hoje. Enquanto Letícia seguia Camila pelos corredores, ela começou a perceber pequenas nuances do mundo de Augusto. O silêncio absoluto nos elevadores, os quadros nas paredes que pareciam vigiar os visitantes, a eficiência com que cada funcionário cumpria ordens. Tudo era controlado, preciso, quase opressor. No entanto, havia também detalhes que despertavam curiosidade. O cheiro suave de uma fragrância rara, o toque do mármore frio sobre os dedos, a música baixa que tocava em alguns ambientes. Tudo pensado para criar atmosfera, conforto e respeito. Ao longo do dia, Letícia aprendeu regras simples, como organizar documentos, entregar recados, observar sem ser notada, lidar com telefonemas e pedidos inesperados. Mas cada instrução carregava um subtexto. Augusto observava cada reação, cada hesitação, cada expressão de ansiedade. Em determinado momento, Letícia derrubou uma pilha de papéis. O barulho ecoou no espaço amplo do escritório. Ela se encolheu, esperando repreensão, mas Augusto apenas inclinou a cabeça, os olhos fixos nela. Isso acontece com qualquer um, disse ele, a voz calma, mas firme. Apenas levante e continue, sem desculpas. O peso da expectativa caiu sobre ela. Cada gesto, cada olhar, cada palavra tinha consequência. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que ela não conseguia decifrar. Uma humanidade por trás do rigor, algo que fazia com que cada tarefa fosse também um teste de caráter. João em casa esperava ansioso. Tainá ligava constantemente para saber se Letícia precisava de ajuda, mas Letícia não podia se distrair. Cada hora contava, cada ação poderia mudar o futuro do filho. E se eu falhar? Murmurou para si mesma, sentindo o aperto do peito. Enquanto isso, Augusto observava de longe, medindo não só o desempenho dela, mas também a forma como lidava com o medo, a pressão, a responsabilidade. Ele queria alguém que não apenas cumprisse ordens, mas que demonstrasse coragem, resiliência e algo que ele ainda não sabia nomear. E é nesse momento que o jogo de poder, medo e esperança realmente começa. Letícia percebe que nada será simples, que cada passo é avaliado e que Augusto Ferraz não é apenas um homem frio e rico, é um enigma, um desafio que pode mudar sua vida e a de João para sempre. O segundo dia no mundo de Augusto Ferraz começou cedo, muito antes do sol iluminar completamente a cidade. Letícia acordou com o coração acelerado, sentindo o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. João ainda dormia, alheio à tensão que sua mãe carregava. "Mãe,
Não esquece de voltar hoje, murmurou Tainá ao telefone, a voz carregada de preocupação. Eu não confio nesse lugar. Eu sei, Tainá, respondeu Letícia, tentando acalmar a irmã. Mas eu não tenho escolha. É só por um tempo, e João precisa. Enquanto se dirigia ao prédio de Augusto, o vento frio parecia atravessar cada camada de roupa. Cada passo a aproximava de um universo que não era o seu, mas que agora determinaria o destino dela e do filho. Ao chegar, Mateus a aguardava na entrada, firme, imponente, cada músculo alerta. Vamos, disse ele sem olhar para trás. O horário é tudo. Letícia sentiu o nervosismo crescer. Mateus não era só segurança, era uma barreira viva entre ela e qualquer erro. Cada olhar dele lembrava um passo em falso e tudo podia desmoronar. Dentro do escritório, Augusto a esperava, o semblante sério, olhar frio. Hoje você será atestada, disse ele sem rodeios. Quero ver como reage sob pressão. Testada? Ela engoliu seco. Que tipo de teste? Situações que exigem honestidade, rapidez e coragem, respondeu Augusto, como se dissesse algo óbvio. Cada escolha terá consequência. Camila entregou uma pasta com documentos e recados. Comece daqui, disse ela a voz neutra, observando Letícia pegar a pasta com mãos trêmulas. O dia avançou num ritmo que Letícia nunca tinha experimentado. Cada recado, cada papel, cada telefonema era avaliado, observado. Mateus ficava próximo, o olhar atento, pronto para intervir se algo saísse do esperado. Em determinado momento, Augusto a chamou e disse: Letícia, vá até a sala de reuniões e organize os documentos conforme esta lista. Não posso repetir 2 vezes. Ela caminhou até a sala, sentindo o coração disparar. Cada passo ecoava. Ao entrar, tropeçou levemente em uma pilha de papéis que havia sido deixada ali. Augusto observou, sem expressão. Levante-se, disse ele calmamente, e continue. O aperto no peito de Letícia aumentou. Cada gesto era testado. Cada decisão parecia pesar toneladas. Mas ela continuou, respirando fundo, controlando o tremor nas mãos. No intervalo, enquanto organizava os documentos, Letícia se perguntou se conseguiria manter esse ritmo. Cada tarefa exigia atenção, rapidez e ainda tinha que parecer natural. Mateus permanecia silencioso, observando cada movimento dela, quase como se fosse um segundo juiz. O que você faria se estivesse no lugar dela? Aceitaria tudo isso apenas para garantir o básico para seu filho? Comenta aqui. Ao final do dia, Augusto chamou Letícia de volta ao escritório principal. Hoje você se saiu bem, disse ele, mas há algo que precisa entender. Nada aqui é apenas trabalho, é observação. Cada reação sua me diz mais do que qualquer palavra. Letícia respirou fundo, tentando absorver o significado. Senhor, eu estou fazendo o meu melhor. E é isso que quero ver. Mas lembre-se, o melhor não é suficiente se não vier acompanhado de coragem e honestidade. No caminho de volta para casa, Letícia sentiu o peso da responsabilidade ainda mais forte. João a aguardava com o olhar brilhando e Tainá a bombardeava de mensagens preocupada. Mas ela não podia se permitir fraquejar. Cada passo, cada decisão, cada teste era parte de algo maior que ainda não compreendia totalmente. E enquanto isso acontecia, Augusto observava tudo de seu escritório, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Ele não apenas testava Letícia, ele começava a ver nela algo inesperado, uma força que não se compra, uma coragem que não se encontra em dinheiro ou poder. E é nesse ponto da história que a tensão cresce,
o perigo se torna real e as escolhas de Letícia vão começar a moldar não apenas o destino dela, mas o futuro de João. O amanhecer trouxe uma tensão silenciosa. Letícia acordou antes do sol, cada músculo do corpo ainda lembrando do peso do dia anterior. João dormia profundamente e Tainá enviava mensagens de preocupação a cada minuto. Mas Letícia sabia, não podia fraquejar. Cada decisão, cada passo poderia mudar tudo. Ao chegar ao prédio de Augusto, Mateus a aguardava. O olhar dele era firme, quase impenetrável. "Siga-me", disse sem um pingo de simpatia. "Hoje será diferente." Dentro do escritório, Augusto esperava, imóvel, como uma estátua viva. Quando Letícia entrou, ele a avaliou calmamente, os olhos purando cada expressão, cada linha de tensão no rosto dela. "Hoje você terá um teste", disse Augusto, a voz baixa, controlada, carregada de significado. "Um teste que envolve mais do que atenção ou rapidez. É sobre caráter, coragem e sacrifício." "Sacrifício?" Letícia engoliu em seco, sentindo o frio subir pela espinha. "Senhor, eu farei o que for preciso." "Não é apenas sobre fazer", corrigiu ele, aproximando-se da mesa. "É sobre como você reage quando tudo parece perdido." Camila entregou um envelope com instruções. "Abra aqui, Letícia." A voz dela era neutra, mas havia curiosidade. Letícia abriu o envelope. Dentro, uma lista de tarefas e um cenário que ninguém poderia esperar. Ela precisava lidar com uma situação que testaria sua ética, sua coragem e, acima de tudo, sua integridade. "Você precisa escolher", disse Augusto, calmamente, "entre cumprir uma tarefa que vai ajudá-lo diretamente ou manter sua integridade. Cada escolha terá consequências imediatas." Letícia sentiu o coração disparar. Cada linha no envelope parecia gritar com ela. Uma decisão errada poderia custar não apenas sua posição, mas também colocar João em risco. "Senhor, eu não sei se consigo", murmurou, a voz quase quebrando. "Você consegue", respondeu Augusto firme. "Eu escolho observar, não interferir. Agora, decida." O peso da decisão esmagava Letícia. Cada segundo parecia se alongar por horas. Mateus observava, rígido, pronto para qualquer movimento que pudesse sair do controle. Enquanto Letícia lutava com a decisão, o narrador pergunta: "E você, que está assistindo, o que faria nessa situação? Comentaria aqui? Escolheria o caminho seguro ou arriscaria tudo pelo bem maior?" Ela respirou fundo, sentindo a responsabilidade apertando o peito. Eu farei o que for certo para João. Sempre." Augusto inclinou-se levemente, como se aprovasse a coragem dela. Coragem, integridade, essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente vive. Enquanto Letícia executava a tarefa, pequenas nuances de Augusto começaram a surgir. Ele não era apenas o homem frio e implacável que parecia ser. Havia um cálculo, sim, mas também uma observação quase humana. Ele queria entender não só como Letícia reagiria, mas quem ela realmente era. O dia avançou e a tensão só aumentava. Cada escolha de Letícia, cada pequeno gesto era acompanhado de perto. A responsabilidade esmagadora não diminuía, mas também começava a mostrar algo em Augusto, uma admiração silenciosa por aquela mulher que não tinha nada e ainda assim não se curvava diante do medo. No final do dia, Augusto chamou Letícia ao escritório. "Você tomou a decisão correta", disse ele, a voz firme, mas com um toque de reconhecimento. "Mas saiba, cada dia será assim. Testes, escolhas, sacrifícios. E nem todos vão saber o que você fez. Nem todos verão o que você suportou." Letícia respirou fundo, exausta, mas com uma centelha de orgulho. Cada passo,
Cada decisão, cada teste estava moldando não apenas o destino dela, mas também o futuro de João. Enquanto caminhava para casa, o coração apertado, ela percebeu que algo dentro de Augusto havia mudado. Um pequeno detalhe, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, ele não fosse tão impenetrável quanto parecia. E é nesse ponto que a história se aproxima da conclusão. Cada decisão de Letícia, cada teste imposto por Augusto está prestes a convergir para um momento que mudará tudo. E ninguém está preparado para a reviravolta que se aproxima. O sol daquela manhã parecia diferente, mais quente, mais próximo, como se quisesse iluminar não apenas a cidade, mas também a vida de Letícia e João. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar, mas de uma maneira diferente, não mais de medo, mas de expectativa. Ao chegar ao prédio de Augusto, Mateus a aguardava, como sempre, firme, mas algo no semblante dele parecia mais leve. Talvez ele também tivesse percebido que algo estava mudando, que Letícia não era apenas mais uma pessoa passando pelo teste dele. "Bom dia", disse Mateus, firme, mas sem a tensão habitual. "Hoje é o dia." Letícia engoliu em seco, segurando a pasta de documentos com força. Ela sabia que seria decisivo. Cada escolha que fez até agora havia preparado o caminho, mas o que viria agora poderia mudar tudo. Augusto a esperava em seu escritório, parado atrás da enorme mesa de vidro. O olhar dele, antes frio e distante, agora parecia mais humano. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Letícia", disse ele, a voz firme, mas com calor, "você passou por cada teste com coragem, integridade e amor. Não apenas pela tarefa, mas pelo que importa de verdade, seu filho." Letícia sentiu lágrimas se formarem nos olhos, mas não deixou cair. "Obrigada, senhor. Eu só queria garantir que João tivesse comida, que ele não passasse fome." Augusto aproximou-se, olhando diretamente para ela. "E você fez mais do que isso. Provou que mesmo nos momentos mais difíceis, o que importa é o coração. É isso que transforma vidas." Enquanto ele falava, Letícia percebeu algo que jamais esperava. Um envelope sobre a mesa. Augusto estendeu a mão, oferecendo-o. "Isto é para você. Um início. Não apenas um pão, não apenas comida para hoje ou amanhã. É algo que vai garantir oportunidades para você e João. Mas você precisa continuar acreditando e trabalhando duro." Letícia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia não apenas dinheiro suficiente para sustentar João e pagar dívidas antigas, mas também documentos de uma pequena bolsa de estudos e oportunidades de trabalho que Augusto havia preparado cuidadosamente para ela. "Senhor, eu não sei como agradecer." Augusto apenas assentiu, o sorriso mais evidente agora. "Não precisa. Apenas continue vivendo com coragem. É isso que importa." Na saída, João correu para os braços dela. "Mãe!" disse ele, os olhos brilhando. "Tá tudo bem agora?" Letícia abraçou o filho com força, sentindo cada emoção acumulada desabar em alívio. "Sim, meu amor, tudo vai ficar bem." Enquanto caminhavam para fora do prédio, Letícia olhou para Augusto mais uma vez. Ele acenou discretamente, quase como reconhecimento silencioso de tudo que ela havia conquistado. Havia respeito, havia admiração, havia a sensação de que mesmo em um mundo duro, a bondade, coragem e integridade ainda podiam vencer. E naquele momento, Letícia entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Não se tratava apenas de pão, nem de dinheiro, nem de poder. Se tratava de acreditar que o esforço, o amor e a coragem, mesmo diante do impossível, sempre encontrariam um caminho. E enquanto o sol brilhava sobre a cidade, Letícia, João e Tainá caminharam juntos, sabendo que o futuro ainda teria desafios, mas também que agora havia esperança. Uma esperança real, construída com coragem, determinação e escolhas certas. E é nessa nota que a história se encerra, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios é possível encontrar luz, quando se luta com o coração. Antes de terminar, não esquece,
Curta o vídeo, comente de onde está assistindo, se inscreva no capítulo esquecido e ative o sininho. Essa história terminou de um jeito emocionante, mas muitas outras ainda esperam por você.